Há uma pergunta silenciosa que atravessa o coração de muitos. Por que, mesmo tentando tanto, ainda parece que a vida não flui? É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que se afasta à medida que nos aproximamos. O mundo moderno nos ensinou a confundir prosperidade com performance. Fomos treinados para acreditar que quanto mais fazemos, mais valemos. Quanto mais produzimos, mais merecemos. Quanto mais conquistamos, mais próximos estaremos da felicidade. Mas essa lógica, quando vivida por tempo demais, nos deixa exaustos, ansiosos e estranhamente vazios. Prosperidade, no entanto, nunca foi sobre acúmulo. A palavra vem do latim pro spes, ir com esperança. Prosperar não é sobre possuir, é sobre fluir. É sobre mover-se com fé e confiança na direção certa, sem carregar a alma de pressa ou de medo. É sobre viver de tal forma que o seu interior não esteja em guerra com os seus caminhos. É o estado de harmonia entre o que você é, o que você faz e o que você planta no mundo. O livro de Provérbios fala sobre isso de modo profundo. Ensina que o homem que vive em sabedoria floresce, mas aquele que confia apenas nas riquezas cairá. Essa é a diferença entre o abundante e o acumulador. O abundante confia no fluxo da vida. O acumulador tenta controlá-lo. O primeiro compreende que a prosperidade é consequência de alinhamento, não de ambição. O segundo acredita que pode forçar o destino a responder ao seu esforço. E aqui mora um dos maiores enganos da era moderna. Vivemos em um tempo de corridas mentais e corações acelerados, onde muitos confundem produtividade com propósito. Fazem, mas não sabem mais ser. O corpo age, mas a alma assiste cansada. É por isso que, mesmo cercadas de conquistas, tantas pessoas se sentem infelizes. Elas colheram frutos que não têm sabor porque esqueceram de semear em terra fértil. Sêneca escreveu: "A verdadeira riqueza consiste em não precisar de muito." Essas palavras são um espelho. Mostram que a prosperidade não está no tamanho do que se possui, mas na serenidade de quem não é escravo do próprio desejo. O que adianta ter um jardim cheio de flores se o jardineiro vive inquieto? O que adianta ter uma casa ampla se a mente mora em escassez? Quando você busca prosperidade apenas fora, o que acontece dentro começa a definhar. Prosperar de verdade é ter uma mente clara, um coração limpo e uma alma em paz com o tempo. É acordar pela manhã e sentir que a sua vida tem direção, mesmo que as coisas ainda não estejam perfeitas. É caminhar com fé e não com medo. É viver guiado pela esperança, não pela comparação. Talvez você tenha passado anos acreditando que prosperidade é o prêmio da pressa, que quanto mais cedo conquistar, mais cedo será feliz. Mas a vida não floresce sob o comando do relógio. Ela floresce sob a coerência. A coerência entre o que se planta e o que se é. Quando a alma e a ação andam juntas, o tempo se torna aliado. A abundância vem porque o seu interior já é fértil. Olhe ao seu redor. Há pessoas que parecem ter tudo, mas vivem como quem perdeu algo essencial. E há outras que com pouco exalam plenitude. A diferença não está no que possuem, mas na consciência que carregam. A prosperidade é, antes de tudo, um estado de ser. É a consequência natural de um coração que encontrou repouso na própria verdade. Hoje, o convite é para você desacelerar, respirar e talvez se perguntar: o que eu realmente quero quando digo que quero prosperar? Porque se o seu desejo for apenas ter mais, o vazio continuará. Mas se o seu desejo for ser mais sábio, mais centrado, mais inteiro, então você já começou a florescer. A prosperidade não é um prêmio para os apressados. É o fruto maduro dos que permanecem fiéis à própria essência. E é sobre essa fidelidade silenciosa que falaremos ao longo deste vídeo. Porque buscar primeiro a prosperidade na sua vida é, na verdade, aprender a colocar a alma no comando novamente. É lembrar que toda semente, antes de crescer para fora, precisa criar raízes profundas por dentro. Há um tipo de vazio que o dinheiro não preenche, que os títulos não sustentam e que o aplauso não consola. É o vazio de quem conquistou o que queria, mas perdeu o sentido no meio do caminho.
Muitos vivem com a agenda lotada, mas com o coração vazio. Acordam cedo, trabalham demais, acumulam coisas, mas à noite sentem o mesmo peso de sempre, a sensação de que algo essencial ficou para trás. O mundo aplaude o sucesso exterior, mas o silêncio interior continua gritando. Esse é o paradoxo da nossa era. Pessoas que aprenderam a conquistar tudo, mas não sabem mais se encontrar. O sucesso exterior não tem força para curar uma alma cansada. E o que adoece, muitas vezes, não é a falta de resultados, é a falta de sentido. A mente se acostuma com a pressa, o corpo se acostuma com a cobrança e o coração se acostuma a fingir que está tudo bem. Mas dentro, algo sabe que não está. Provérbios nos alerta com uma sabedoria atemporal. O que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aquele que deposita sua segurança apenas no que possui, constrói sua paz sobre a areia. Mas aquele que alinha suas ações à justiça interior, mesmo em meio à escassez, floresce. Porque o que floresce na alma não depende do clima da vida, mas das raízes invisíveis que ela cultiva. Vivemos em um tempo onde se confunde prosperidade com aparência. Muitos acreditam que estão avançando porque estão em movimento, mas movimento sem direção é apenas agitação. Há quem viva correndo sem perceber que está correndo em círculos. A mente fica saturada de metas, mas o espírito se sente sem propósito. O corpo colhe resultados, mas a alma não colhe paz. Talvez você conheça essa sensação, a de realizar e ainda assim se sentir incompleto. É uma dor silenciosa, porque o mundo olha e diz que você venceu, mas dentro de si algo sussurra que não era isso que você buscava. É o eco da alma pedindo para ser lembrada. Prosperar não é acumular conquistas, é viver em coerência com a sua verdade. E nenhuma conquista externa pode substituir essa harmonia. A alma estéril é aquela que não tem tempo de sentir, que perdeu a conexão com o próprio ritmo, que faz tudo o que o mundo diz que é certo, mas esqueceu de perguntar se é certo para si mesma. Quando o coração não participa da jornada, o sucesso se torna peso. É como um jardim sem raiz, bonito por fora, mas condenado a murchar. Imagine um jardim. Ele não floresce porque alguém o força, mas porque está plantado em solo vivo. A terra precisa de tempo, de cuidado e de silêncio. Se as raízes não se aprofundam, as flores não resistem à primeira seca. Assim é com a vida. Não há prosperidade duradoura onde não há raiz espiritual. Não há crescimento verdadeiro quando o coração vive em exaustão. O que sustenta a abundância não é o esforço, é a coerência. Quando a mente e a alma trabalham em harmonia, a energia flui sem resistência. Mas quando há divisão, quando há pressa, o corpo cansa, o foco se perde e o vazio cresce. Prosperar é, antes de tudo, um estado de ordem interior. E nenhum sucesso externo pode substituir a paz de estar em sintonia com o que você realmente é. Muitos tentam encher o vazio com mais esforço, mais metas, mais consumo. Mas a alma não se alimenta de metas, ela se alimenta de sentido. E o sentido nasce do silêncio, do espaço em que você volta a se escutar. Talvez seja por isso que tantos se sentem esgotados mesmo depois de vencer. Porque vencer o mundo é fácil quando se perde o coração no caminho. Difícil é vencer o próprio ego e ainda permanecer leve. Prosperar é florescer de dentro para fora. E para isso é preciso primeiro restaurar as raízes do descanso, da presença, da gratidão e da fé. O jardim que floresce não o faz por pressa, mas por sabedoria. Ele espera a chuva, suporta o inverno e confia que a primavera virá. Prosperidade é isso: confiar no tempo da vida e não forçar a vida a caber no seu tempo. Há uma diferença profunda entre viver e apenas resistir ao tempo. Muitos acreditam estar prosperando quando, na verdade, apenas sobrevivem. Vivem como quem tenta manter a cabeça fora d'água, respirando o mínimo necessário para não afundar. Chamam de prosperidade aquilo que é apenas a ausência do colapso. Mas a alma sabe quando está apenas sobrevivendo.
Ela sente o cansaço de quem luta todos os dias, sem jamais sentir a leveza de um verdadeiro avanço. Prosperar é muito mais do que não quebrar. É crescer com propósito e não apenas manter-se inteiro por medo. O medo é um mestre disfarçado de motivação. Ele faz com que você trabalhe mais, se esforce mais, lute mais. Mas por dentro, tudo continua igual. A produtividade, quando guiada pelo medo, se transforma em prisão. É o ciclo inconsciente de quem confunde movimento com progresso. A pessoa está ocupada, mas não está consciente. Está ativa, mas não está presente. A neurociência explica que a dopamina do estresse cria a ilusão de avanço, enquanto o corpo, exausto, pede pausa. Assim, a vida se transforma numa corrida em esteira. Você se move sem sair do lugar, acreditando que está indo longe. Essa é a armadilha do ego produtivo. Medir prosperidade pela quantidade de esforço. Mas prosperidade não é suor, é direção. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que está alinhado. O esforço cego é um desvio silencioso do propósito. É o tipo de movimento que esgota a mente e seca a alma, porque não há sentido sustentando a jornada. Quando a alma não participa, o corpo apenas resiste. Prosperar exige entrega, não apenas força. Exige escuta, não apenas disciplina. O que o mundo chama de sucesso muitas vezes é apenas sobrevivência sofisticada. São pessoas que aprenderam a parecer fortes, mas vivem sustentadas pelo medo de perder. O verdadeiro próspero não corre atrás. Ele caminha em direção. Ele entende que a prosperidade não é um destino, é um modo de caminhar. É o equilíbrio entre o agir e o confiar. É a serenidade de quem faz o necessário, mas sem se perder no excesso. A prosperidade começa quando a energia do medo é substituída pela energia da confiança. Quando o impulso de reagir é trocado pela consciência de escolher. Quando o trabalho deixa de ser uma fuga e se torna uma expressão. Prosperar é agir em harmonia com o que se acredita, não em resposta ao que se teme. O caminho da abundância não é o da pressa, mas o da presença. Quando o coração se acalma, o fluxo natural da vida começa a se restabelecer. Talvez a transformação mais profunda da sua vida não venha de fazer mais, mas de fazer com consciência. O segredo não está em correr, mas em caminhar no ritmo da verdade interior. Prosperar é um movimento sutil. É crescer de dentro para fora, sem forçar, sem competir, sem provar nada. É sair do modo de sobrevivência e entrar no estado de criação. É deixar de lutar contra a vida e começar a colaborar com ela. Há uma força invisível que drena a energia de muitos. A necessidade de controlar tudo. O ego acredita que prosperar é comandar o destino, antecipar cada resultado, dominar cada circunstância. Mas a vida não é uma máquina. É um organismo vivo, que se move em ritmos próprios. Quando tentamos forçar o tempo nos escapa. Quando exigimos que a vida obedeça à nossa pressa, ela responde com silêncio. E nesse silêncio nasce o cansaço de quem vive exausto, tentando segurar o que não pode ser controlado. O ego produtivo não descansa. Ele vive em constante alerta, planejando, comparando, corrigindo, duvidando. Ele confunde disciplina com rigidez e foco com tensão. O que ele chama de responsabilidade, muitas vezes, é medo disfarçado. Medo de perder, medo de falhar, medo de ser esquecido. Assim, a mente se torna uma prisão onde cada tentativa de controle gera mais ansiedade. É um círculo vicioso. Quanto mais se tenta dominar o resultado, mais se perde a paz. Epicteto, com sua sabedoria serena, escreveu: as coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas as opiniões que temos delas. É o pensamento, e não o fato, que rouba a serenidade. Não é a vida que nos fere, é a forma como reagimos a ela. O controle nasce do medo de sentir, e o medo é o veneno da confiança. Quando acreditamos que só seremos prósperos se tudo sair conforme o plano, perdemos o contato com o mistério. E sem mistério, a vida se torna mecânica, uma sequência de tentativas de prever o imprevisível. O verdadeiro crescimento acontece quando você permite que o tempo faça a sua parte.
Quando troca o como vai acontecer pelo quem preciso me tornar para estar pronto quando acontecer. Prosperar é confiar que a vida é cooperativa, não competitiva. É compreender que há uma inteligência invisível movendo as peças e que o papel do ser humano não é controlar o tabuleiro, mas jogar com presença e fé. Quando essa consciência amadurece, o corpo relaxa e o coração se abre. O controle bloqueia o fluxo da graça. A graça só habita onde há espaço, e o controle ocupa tudo. Prosperar exige humildade para reconhecer que o essencial não se força, se cultiva. A flor não controla o sol, mas cresce porque confia nele. A água não controla o rio, mas flui porque aceita o caminho. Assim também é a alma próspera. Ela entende que há uma ordem divina guiando cada passo, mesmo quando os olhos não veem. Talvez a verdadeira prosperidade seja justamente essa, a liberdade de não precisar controlar tudo para sentir-se seguro. Quando o ego se cala, a sabedoria emerge, e quando a sabedoria assume o leme, a vida volta a fluir. Prosperar então se torna um estado de leveza, agir com fé, aceitar o tempo e descansar no movimento silencioso da vida. Nenhum jardim floresce em solo desordenado. A desordem interior é a principal causa da escassez emocional e espiritual. Quando a mente vive em ruído constante, a energia se dispersa, o foco se perde e a paz se dissolve. A abundância não consegue permanecer onde há confusão, porque a confusão é o contrário do fluxo. E toda prosperidade verdadeira nasce do fluxo, o fluxo da mente tranquila, do coração estável e da alma em harmonia com o próprio tempo. Há quem tente organizar a vida externa, enquanto a interna permanece em caos. Organizam a casa, as tarefas, as finanças, mas continuam carregando pensamentos desordenados e emoções represadas. É impossível construir prosperidade duradoura sobre um terreno mental instável. A mente indisciplinada é como uma terra seca. Pode receber sementes, mas nada germina. É por isso que o primeiro passo para prosperar é restaurar a ordem interior. Antes de semear novos projetos, é preciso limpar o terreno das crenças que sufocam, dos ressentimentos que paralisam e dos medos que distorcem a visão. O livro de Provérbios nos recorda com doçura e firmeza: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse ensinamento é simples e profundo. O coração é o centro da energia criativa. Quando ele está poluído por pensamentos confusos, nada flui. Mas quando está limpo, a vida se reorganiza ao redor dele. O que se manifesta fora é apenas o reflexo do que já foi ordenado dentro. Prosperar é cuidar desse espaço sagrado. A mente precisa aprender o valor do silêncio. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio da presença. É nesse estado que as ideias ganham clareza e as emoções encontram repouso. Quando você se senta em quietude, sem exigir respostas, algo dentro se reorganiza naturalmente. É como se uma força invisível colocasse cada coisa em seu lugar. E é desse estado de ordem que a prosperidade nasce, não como um esforço, mas como um desdobramento. O templo interior precisa ser restaurado antes de receber novos dons. Não se constrói um edifício sobre ruínas, nem se ergue abundância sobre fadiga. O coração é o solo da vida. Se ele estiver endurecido pelo medo, nada floresce. Mas se for cultivado com paciência, fé e discernimento, ele se torna fértil novamente. Quando o interior encontra estabilidade, o exterior responde em harmonia. É uma lei natural. A vida devolve na mesma frequência em que é vivida. A ordem interior é o verdadeiro alicerce da prosperidade. É ela que sustenta a clareza, a calma e a confiança que o mundo não pode abalar. Quando o coração está em paz, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. A pressa se dissolve, o medo perde força e a abundância começa a se aproximar. Porque o que é verdadeiro não nasce do caos, nasce do centro. E prosperar é exatamente isso: viver a partir do centro, onde a alma encontra descanso e o espírito volta a florescer.
Um dos maiores inimigos da prosperidade é a comparação silenciosa. A sensação de estar atrasado é um peso que muitos carregam sem perceber. Olham ao redor, veem o sucesso dos outros e, em silêncio, se perguntam se falharam em algum ponto. Essa dor sutil corrói a alegria de viver. Porque quando a mente entra no jogo da comparação, ela perde o contato com o próprio ritmo. E ninguém prospera tentando correr no tempo de outra pessoa. A prosperidade tem seu próprio relógio, invisível, mas preciso. Não mede pressa, mede maturação. A comparação é uma forma disfarçada de ingratidão. Ela foca no que falta e esquece o que já floresceu. É como uma árvore que se entristece por ainda não dar frutos, esquecendo que o seu tempo é de fortalecer as raízes. Cada alma tem seu ciclo, cada propósito tem seu tempo de germinar. Mas o mundo moderno ensina que há uma corrida constante, que tudo precisa acontecer agora. E assim muitos desistem do que era promissor apenas porque não suportaram o tempo do invisível. A neuropsicologia explica o vício da comparação como um fenômeno químico. Cada vez que olhamos para o sucesso alheio, o cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. Mas essa recompensa é falsa, porque não nasce da experiência, nasce da observação. É uma dopamina social que gera euforia momentânea e vazio duradouro. O coração sente o contraste, alegria por instantes, desânimo logo depois. Assim, a mente se acostuma a buscar fora o que só poderia florescer dentro. O bambu chinês é uma das imagens mais perfeitas da verdadeira prosperidade. Durante anos nada aparece na superfície. O solo parece vazio, o trabalho parece inútil, a paciência parece tolice. Mas, sob a terra, algo está acontecendo. As raízes estão se expandindo, se entrelaçando, se fortalecendo. E quando finalmente brota, o bambu cresce com velocidade e firmeza, sustentado por tudo o que construiu em silêncio. Assim é o tempo de quem confia. A prosperidade visível é apenas o reflexo da fortaleza invisível que o tempo construiu dentro. O erro moderno é medir bênçãos com a régua alheia. O sucesso do outro pode inspirar, mas não pode ditar o seu compasso. A pressa de se igualar é o caminho mais rápido para se perder. Prosperidade não tem atalho, tem processo. E o processo exige fidelidade, não comparação. Cada pessoa é um campo diferente. Algumas florescem cedo, outras precisam de invernos longos. O importante não é quando floresce, mas que floresça. A sensação de atraso é apenas uma ilusão criada por um mundo que esqueceu o valor da paciência. O tempo da alma não é o tempo do relógio. A alma amadurece quando está pronta, e não quando o mundo exige. Prosperar, portanto, é permanecer confiante mesmo quando nada parece acontecer. É acreditar que a vida está trabalhando ao seu favor, mesmo no invisível. Porque o que parece demora, muitas vezes, é apenas preparo. E quem confia no preparo nunca está atrasado. Está exatamente onde precisa estar. Poucas coisas drenam tanta energia quanto um coração dividido. Por fora tudo parece certo. A rotina, o trabalho, as metas. Mas por dentro, algo se fragmenta. Há uma distância silenciosa entre o que se deseja e o que realmente tem sentido. E essa distância é o terreno da estagnação. A alma sabe quando não está alinhada. Ela sente. Sente no corpo, sente no cansaço, sente na perda do encanto. Prosperar de verdade é fazer as pazes entre o que se quer e o que se nasceu para viver. O Evangelho lembra uma verdade simples e profunda. Ninguém pode servir a dois senhores. O coração que tenta agradar o ego e a essência ao mesmo tempo vive em exaustão. Um lado deseja reconhecimento, o outro deseja paz. Um busca aprovação, o outro busca sentido. Essa divisão cria ruído, e onde há ruído, não há clareza. Quando o desejo é maior que o propósito, a prosperidade se torna instável, porque o desejo é volátil, mas o propósito é eterno. O desejo muda conforme as circunstâncias. O propósito permanece firme mesmo nas tempestades. O dilema de muitos é esse. Querem prosperar, mas ainda não decidiram quem estão tentando satisfazer.
O mundo ensina que felicidade é ser visto, mas a alma sabe que felicidade é ser coerente. O desejo busca luzes, o propósito busca raízes. O desejo quer aplauso, o propósito quer verdade. E quando você escolhe viver pelo propósito, algo milagroso acontece. O barulho cessa, a energia volta a fluir, as decisões ficam mais leves, a vida se reorganiza, porque a alma finalmente encontrou direção. A psicologia moderna mostra que quando o sistema de recompensa neural é guiado apenas pelo desejo de reconhecimento, a mente entra em um ciclo de exaustão. O prazer se torna breve e a insatisfação constante. É o mesmo mecanismo que leva muitos a viverem em busca de validação, sem perceberem que isso os distancia de si mesmos. A prosperidade mental começa quando você para de lutar por aprovação e passa a agir por convicção. É nesse ponto que o propósito retoma o comando e o desejo volta ao seu lugar de força e não de tirania. Há uma paz que só nasce quando o desejo e o propósito se encontram. Quando aquilo que você quer também te faz bem. Quando o caminho que você segue te sustenta e não te desgasta. Prosperar é viver em coerência com o que o coração reconhece como verdadeiro. E essa coerência tem um brilho diferente. Não é o brilho da exibição, é o brilho da serenidade. Quem vive em paz com o próprio propósito não precisa provar nada, apenas caminha. Por isso, a prosperidade começa quando o coração escolhe um só caminho. Quando o desejo deixa de ser um grito e se torna uma expressão do propósito. O coração dividido é como um rio partido ao meio. Perde força, perde direção, perde destino. Mas quando o fluxo se unifica, a vida volta a correr com naturalidade. Prosperar, então, não é conquistar mais. É unificar o que antes estava em conflito. É tornar-se inteiro novamente. A gratidão é o alicerce invisível da prosperidade. Ela parece simples, mas sustenta toda a harmonia da vida. Quando o coração se esquece de agradecer, a alma começa a se ressentir. E o ressentimento é a ferrugem da abundância. Muitos acreditam que prosperar é acumular, mas prosperar é manter o coração aberto. E nada mantém o coração mais aberto do que a gratidão. Ela é o código silencioso que mantém o fluxo das bênçãos em movimento. Sem gratidão, o que chega se esgota. Com gratidão, o pouco se multiplica. Há uma diferença entre dizer obrigado e sentir gratidão. A palavra pode ser automática, mas o sentimento é profundo. Gratidão real não é um ato de educação, é um estado de consciência. É reconhecer a beleza até nas pequenas coisas, nas pausas, nas esperas, nos dias em que nada parece acontecer. A alma grata enxerga propósito onde o ego veria perda. É por isso que a gratidão é uma força espiritual. Ela transforma a ausência em aprendizado, dor em lapidação e rotina em bênção. A neurociência comprova o que a sabedoria antiga sempre soube. A prática da gratidão modifica o cérebro, altera o padrão dopaminérgico e reduz a ansiedade. Quando você se foca no que possui, o cérebro interpreta que está seguro e o corpo relaxa. A ansiedade nasce da percepção de falta. A gratidão nasce da percepção de plenitude. Uma mente grata não se compara, não se apressa e não se desespera, porque já compreendeu que a vida, mesmo quando parece parada, continua trabalhando em silêncio a seu favor. A Bíblia ensina que o coração grato é o terreno fértil da abundância. O ingrato é como um rio represado, tenta segurar as águas da vida, e por isso o fluxo estagna. Mas o grato é como o rio que segue seu curso, não teme o que se vai, confia no que virá. É o movimento natural da prosperidade, dar e receber, agradecer e fluir. Quando o ego tenta controlar o que deve permanecer, o fluxo cessa. Mas quando o coração aprende a agradecer até pelo que parte, o ciclo da abundância se renova. A prosperidade sem gratidão é vaidade, e a vaidade é o contrário da sabedoria. Ela exige reconhecimento, enquanto a gratidão apenas contempla. A gratidão não busca ser vista, ela apenas é. E por isso é tão poderosa, porque move a vida em silêncio. Quando o ser humano agradece de verdade,
Ele sintoniza com o fluxo criativo da existência. Ele não pede, ele participa. Não exige, ele confia. Não corre, ele flui. E é nesse fluir que a prosperidade encontra morada. Reserve alguns momentos do seu dia para perceber o que já está presente. Não como um ritual, mas como uma lembrança. Porque a verdadeira riqueza não está em ter mais, está em enxergar mais. A alma grata não acumula, ela transborda. E o que transborda, inevitavelmente, atrai. A prosperidade não começa quando você recebe algo novo, mas quando aprende a valorizar o que já floresceu. Gratidão é o sopro que reacende o brilho da vida. E onde há gratidão, não há escassez. A mente que duvida de tudo não encontra descanso. Ela tenta se proteger da decepção, mas acaba se tornando prisioneira da própria desconfiança. A falta de fé corrói silenciosamente a prosperidade, porque impede o coração de confiar no fluxo da vida. Quando não se confia, o corpo endurece, a mente se fecha e o tempo parece travar. A fé não é uma crença cega, é uma disposição interna de colaboração com o que ainda não se vê. É o reconhecimento de que há uma sabedoria maior conduzindo os acontecimentos, mesmo quando os olhos não compreendem. Tiago escreveu: "O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida constante divide a energia vital e dispersa o foco. É como tentar caminhar em duas direções ao mesmo tempo. A mente que vive alternando entre fé e medo gasta sua força no atrito da indecisão. E esse atrito é o que chamamos de exaustão. Não é o trabalho que cansa, é o peso de não saber se o que se faz tem sentido. A fé devolve coerência. Ela une o coração e a ação sob um mesmo propósito. A psicologia cognitiva mostra que a indecisão é uma das maiores causas de fadiga mental. Cada vez que hesitamos, o cérebro consome energia, tentando manter abertas várias possibilidades. Quando confiamos, essa energia se concentra. O foco se renova e o corpo descansa. A fé é um tipo de ordem interior. Ela organiza o caos mental e transforma o ruído em clareza. A pessoa que acredita não se ilude, ela apenas decide confiar em um processo que não domina. É um ato de humildade diante da vida. Muitos fracassam não pela falta de talento, mas pela falta de fé no tempo certo das coisas. Querem resultados imediatos, ignorando o processo invisível que sustenta cada conquista. Empreendedores, artistas, pais, todos em algum momento se perdem tentando controlar o que deveria apenas ser confiado. A fé é o alicerce invisível da constância. Quem confia, persiste. Quem duvida, desiste. E é a persistência silenciosa que separa o que floresce do que apenas tenta. A falta de fé cria uma pobreza mental. A mente se torna cínica, incapaz de enxergar possibilidades. A dúvida repetida mata o entusiasmo e apaga o brilho dos olhos. Prosperar é impossível sem esperança. A fé é a luz que guia nos períodos de espera. É o fogo que mantém a alma acesa quando o caminho ainda é escuro. Sem ela, o ser humano se torna refém daquilo que pode controlar. E nada é mais limitado do que isso. Substituir o medo por confiança funcional é um exercício diário. Não se trata de ignorar os riscos, mas de não se paralisar diante deles. A fé não elimina o medo, ela apenas o coloca em perspectiva. E quando o medo é colocado em seu devido lugar, a mente volta a respirar. Prosperar, então, se torna um estado mental sustentado pela confiança. Agir com sabedoria, esperar com serenidade e aceitar com dignidade. Porque toda prosperidade duradoura nasce do solo fértil da fé. Prosperar não é ser visto, é ser inteiro. A integridade é o alicerce silencioso sobre o qual toda verdadeira abundância se sustenta. Em um mundo que valoriza o brilho, a integridade é o ouro que ninguém vê, mas que mantém tudo de pé. Ser íntegro é viver em coerência com o que se acredita, mesmo quando ninguém observa. É escolher o que é certo e não o que é conveniente. É agir com verdade, mesmo quando a verdade não traz aplausos. Porque a prosperidade verdadeira não é a que aparece, é a que permanece.
A integridade é a força que alinha o caráter à consciência. Ela não precisa de reconhecimento, porque o próprio ato de ser verdadeiro já é recompensa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, ensina o Evangelho. A prosperidade não começa com grandes feitos, mas com pequenas fidelidades. Aquele que é leal nos detalhes prepara o caminho para receber o que é maior. É essa constância silenciosa que constrói a confiança da vida. A integridade não busca pressa, ela confia no tempo. A neurociência revela que o hábito da coerência cria estabilidade emocional e clareza mental. Quando as ações estão em sintonia com os valores, o cérebro deixa de viver em alerta. Não há culpa, não há conflito interno, não há desgaste. A mente em paz é uma mente produtiva. A integridade, portanto, não é uma virtude moral apenas, é uma estrutura neurológica de equilíbrio. O corpo sente quando há verdade e sente também quando há falsidade. A energia flui naturalmente quando o ser está inteiro, mas a tentação do mundo moderno é grande. Ele premia o atalho, o improviso, o sucesso rápido, e nesse cenário, muitos trocam a coerência pela aparência. Esquecem que o que é construído sem verdade se desmancha diante da primeira ventania. Prosperar exige fundamento, e o fundamento é invisível, porque nasce das escolhas silenciosas. São essas decisões, tomadas quando ninguém está olhando, que definem o destino de uma vida. A prosperidade visível é apenas a sombra da integridade que a sustenta. A integridade também é uma forma de liberdade. Quando você vive em coerência, não há medo de ser descoberto, nem ansiedade para ser aceito. Há paz. E essa paz é um tipo de riqueza que não pode ser comprada, apenas cultivada. Ela cria estabilidade emocional, discernimento e força moral. O próspero de verdade é aquele que pode se olhar no espelho e sentir tranquilidade, porque sabe que não se traiu, não vendeu sua alma por migalhas de aprovação. Imagine o alicerce de um grande templo. Ninguém o vê, mas sem ele, nada se sustenta. Assim é a integridade, invisível aos olhos, essencial à estrutura. Quem constrói sobre ela pode suportar as tempestades, pode perder o brilho e ainda assim permanecer de pé. Porque a verdadeira prosperidade não depende do aplauso, depende da verdade. E a verdade, quando vivida com constância, se torna um campo magnético que atrai tudo o que é sólido, justo e duradouro. Integridade é o nome secreto da prosperidade. A pressa é a forma moderna de incredulidade. É o impulso de quem não confia mais no tempo e tenta substituí-lo pela força. O ser humano apressado acredita que pode encurtar o processo, mas a vida não se deixa apressar. Tudo o que é real leva tempo. Uma semente não floresce em um dia. O amadurecimento é um diálogo constante entre paciência e fé. Quando tentamos apressar o florescimento, arrancamos a raiz junto com o fruto. A pressa é o contrário da sabedoria, porque confunde movimento com evolução. Sêneca dizia: nada é nosso, exceto o tempo. E ainda assim, é o tempo o que mais desperdiçamos. Desperdiçamos com comparações, com ansiedade, com impaciência. A pressa nasce do medo de ficar para trás. E o medo, quando governa, distorce a percepção da realidade. A pessoa apressada nunca está presente, está sempre tentando chegar a algum lugar. Ela vive adiantada, mas nunca realizada. E o preço disso é alto. Perde-se a paz, perde-se o prazer, perde-se o sentido. A biologia do tempo mostra que o corpo não suporta viver em estado constante de urgência. O cortisol, o hormônio do estresse, é útil em momentos breves de alerta, mas quando se torna rotina, destrói o equilíbrio físico e mental. É por isso que muitos, mesmo alcançando o sucesso, sentem-se sempre esgotados. O corpo não distingue a pressa do perigo. Para ele, viver apressado é viver em guerra. Prosperar, portanto, é também desacelerar, não por preguiça, mas por sabedoria. A fé é o antídoto da pressa. Quem confia, espera. Quem teme, atropela. A paciência não é inércia, é maturidade. É a capacidade de permanecer sereno, mesmo quando o resultado ainda não chegou.
O tempo, quando respeitado, revela propósitos que a pressa jamais permitiria enxergar. Há bênçãos que só se manifestam quando o coração aprende a esperar sem desistir. A alma apressada exige provas, a alma confiante reconhece sinais. A abundância tem o ritmo da natureza, lento, cíclico, constante. Nada na criação acontece por impulso. O rio não corre mais rápido do que o vale pode receber. O sol nasce na hora exata, sem jamais se adiantar. A vida é regida por uma sabedoria que o ego apressado não entende. Prosperar é aprender a caminhar com esse ritmo e não contra ele. O que vem cedo demais, se perde cedo demais. O que chega no tempo certo, permanece. Desacelerar é um ato de fé. É afirmar silenciosamente: eu confio. Confiar não significa cruzar os braços, mas andar no ritmo da alma. É respeitar o ciclo, honrar o processo e reconhecer que o tempo não é inimigo, é aliado. Quando o coração se reconcilia com o tempo, a vida começa a florescer com naturalidade. A abundância, então, volta a habitar onde há calma. Porque onde há pressa, há medo. E onde há calma, há fé. E a fé é o solo sagrado onde toda prosperidade cria raiz. O silêncio é o berço da sabedoria. Em meio ao barulho constante do mundo, é nele que a alma volta a respirar. A mente moderna teme o silêncio porque ele revela o que está escondido. Mas é justamente ali, quando as vozes se calam, que a verdade se faz audível. O silêncio é o espaço onde o espírito conversa com o tempo e onde o coração volta a se alinhar ao propósito. Sem silêncio, não há discernimento. E sem discernimento, não há prosperidade que dure. O profeta Elias aprendeu isso em um dos momentos mais profundos da sua jornada. Procurou Deus no vento, procurou no terremoto, procurou no fogo. Mas o encontro aconteceu de forma inesperada, no sussurro suave, quase imperceptível. É nesse mesmo sussurro que a vida fala conosco. A intuição, a direção e a sabedoria não nascem do ruído, mas da quietude. A alma precisa de silêncio para compreender o que o barulho não deixa perceber. Prosperar é também aprender a ouvir. O barulho interno é mais perigoso que o barulho externo, porque o externo vem de fora, mas o interno se disfarça de pensamento. São vozes de cobrança, medo, dúvida e comparação que falam o tempo todo dentro de nós. Quando essas vozes não são silenciadas, o coração perde o foco e a mente perde o rumo. A prosperidade se distancia porque não há clareza. O silêncio interior é o remédio para essa dispersão. Ele não apaga as vozes, ele as acalma, até que a sabedoria volte a ser ouvida. Muitos associam o silêncio à solidão, mas o silêncio verdadeiro é comunhão. É estar em paz com o próprio ser. É quando você descobre que não está sozinho, mesmo quando tudo está quieto. O silêncio é presença. É o momento em que a mente descansa e o espírito assume o comando. Grandes decisões, grandes visões e grandes curas nascem de períodos de recolhimento. A alma que se afasta do ruído volta mais forte, mais centrada e mais lúcida. Executivos, artistas, sábios e líderes espirituais de todas as eras descobriram que a clareza não vem do excesso de informação, mas da quietude. Quando o pensamento se aquieta, a intuição desperta. Quando o coração silencia, o propósito fala. O silêncio é a ponte entre a confusão e a sabedoria. Ele não exige nada, apenas oferece espaço. E nesse espaço, a vida se reorganiza por conta própria. O silêncio é a linguagem da prosperidade madura. É a prova de que o ser humano aprendeu a confiar. Quando a alma encontra repouso na quietude, ela deixa de reagir e começa a responder. Deixa de correr e começa a fluir. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. E é nele que a verdadeira prosperidade floresce, serena, profunda e inabalável. Porque o silêncio, quando compreendido, não é vazio. É plenitude disfarçada de paz. A vida tem leis silenciosas que se revelam apenas aos que observam com o coração. Uma delas é a generosidade,
O ato de dar, quando nasce da alma, não empobrece, multiplica. A generosidade não é apenas um gesto ético ou social. É uma lei espiritual que sustenta o fluxo da prosperidade. Tudo o que é retido estagna, tudo o que é partilhado se renova. A prosperidade se fortalece no movimento de troca. O que você entrega de coração, retorna com outra forma e em outro tempo, mas sempre retorna. Há maior felicidade em dar do que em receber. Essa frase, registrada em Atos, é mais do que um ensinamento religioso. É uma observação sobre a própria natureza da vida. A generosidade não é perda, é expansão. Quando o coração se abre para doar, o medo se dissolve. E quando o medo se dissolve, o fluxo volta. A alma generosa é livre porque compreendeu que não é dona de nada, apenas guardiã temporária do que a vida lhe confia. É essa consciência que transforma o ato de dar em um exercício de abundância. A psicologia positiva confirma que os atos altruístas ampliam o sentimento de propósito e bem-estar. O cérebro, ao praticar a generosidade, libera substâncias ligadas à alegria e à paz. Mas o verdadeiro poder do dar está além da química. Ele purifica o coração da rigidez. Cada vez que você doa algo, tempo, atenção, palavra, presença, você enfraquece o domínio do ego e fortalece o domínio da alma. A generosidade é, na essência, um treinamento de desapego. O paradoxo é simples e profundo. O que você segura, te prende. O que você entrega, te liberta. O que é retido por medo apodrece nas mãos. O que é partilhado com fé, floresce em outro campo. Assim funciona a energia da prosperidade. Ela precisa circular. Quando o ego tenta acumular tudo, bloqueia o fluxo. Quando o coração confia e se abre, o fluxo se restabelece. Prosperar é participar desse movimento, dar, receber, agradecer e continuar. Muitos acreditam que generosidade é uma virtude dos que têm muito, mas é exatamente o contrário. É a generosidade que cria o ter muito, porque o generoso se torna canal, e o canal nunca seca. A prosperidade escolhe os corações que não têm medo de partilhar. Ela se aproxima dos que não retêm. E é por isso que tantos, mesmo com pouco, vivem em abundância. Aprenderam a multiplicar o pouco pela intenção do coração. A vida responde à vibração da entrega. Cada gesto de doação sincera é uma mensagem para o universo. Eu confio. E o universo responde na mesma frequência. Não é sobre cálculo, é sobre comunhão. Quando você doa o que tem de melhor, sua atenção, seu perdão, sua bondade, você se reconecta com a fonte da própria abundância. A generosidade é o caminho mais direto para a clareza, porque ao soltar o que pesa, o coração volta a enxergar. E só um coração leve pode reconhecer a verdadeira prosperidade. Toda vida próspera é guiada por um sentido que vai além das recompensas materiais. O propósito é a força silenciosa que dá direção ao movimento da alma. Quando ele está presente, até os desafios se tornam parte do caminho. Mas quando o propósito é perdido, a prosperidade se transforma em peso. O ser humano pode ter abundância de recursos, mas se não tiver um porquê, tudo se torna confuso e árido. O propósito é a bússola que mantém a rota da vida alinhada com a verdade interior. Provérbios diz: onde não há visão, o povo perece. A visão de que fala o texto não é apenas a de enxergar o futuro, mas a de compreender o sentido de cada passo. A ausência de propósito é o que gera dispersão, e a dispersão é inimiga da prosperidade. Quando não se sabe para onde se vai, qualquer direção parece válida, e a energia se perde em esforços sem alma. Mas quando há propósito, cada gesto ganha significado. Até o silêncio se torna parte do progresso. A neurociência mostra que viver com propósito ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por clareza, foco e autorregulação. O propósito, portanto, não é uma ideia abstrata. É uma estrutura de coerência que organiza o pensamento e sustenta o equilíbrio emocional. Ele reduz impulsividade, orienta as decisões
e mantém a mente estável mesmo em meio ao caos. Por isso, pessoas com propósito têm uma energia diferente. Elas não se movem por medo, se movem por sentido. Há quem busque prosperar pelo quanto, mas os que realmente prosperam vivem pelo porquê. O quanto se esgota, o porquê se renova. A história está repleta de exemplos de pessoas que mudaram completamente de trajetória ao compreenderem essa diferença. Quando o propósito desperta, ele reorganiza tudo: prioridades, relações, hábitos, direção. E a prosperidade começa a fluir com naturalidade, porque finalmente há alinhamento entre o ser e o fazer. O propósito também é o antídoto contra o desânimo. Ele dá resistência nos dias difíceis e humildade nos dias de glória. É ele que impede o sucesso de virar vaidade e o fracasso de virar desistência. Quando o coração tem direção, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. A prosperidade é o reflexo dessa constância, uma vida que se mantém firme porque sabe para onde está indo. O propósito é como um farol. Ele não empurra o navio, mas o orienta. Não acelera o mar, mas impede o naufrágio. Quem vive guiado por propósito não teme as tempestades, porque sabe que o rumo está certo. A prosperidade verdadeira não é um ponto de chegada. É a jornada de quem caminha com fé, constância e clareza. Quando a alma encontra seu propósito, o mundo deixa de ser um lugar de sobrevivência e se torna um espaço de expressão. E é nessa expressão que a verdadeira abundância floresce. A prosperidade não é um evento, é um estado de harmonia entre fé, razão e ação. É quando o ser humano para de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ele. Quando o interior floresce, o exterior inevitavelmente reflete. Tudo o que se manifesta fora é apenas o espelho do que já amadureceu dentro. A abundância exterior é a consequência natural de um coração que encontrou equilíbrio e não de um esforço exaustivo. Prosperar é se lembrar de que a vida é movimento, não competição. É compreender que cada experiência, alegria, perda, espera, silêncio, tem uma função sagrada na construção da alma. Quando a mente aprende a colaborar com esse fluxo e não a resistir a ele, a prosperidade deixa de ser uma meta e se torna uma condição natural. O próspero não é aquele que tem mais, é aquele que vive em sintonia com o que é verdadeiro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz Romanos. Essa é a essência da prosperidade. Reconhecer que tudo flui de uma fonte maior e que resistir a ela é o que gera sofrimento. Quando o ego se aquieta e o coração se entrega, a vida começa a se revelar como uma coreografia perfeita, às vezes lenta, às vezes intensa, mas sempre justa. A alma que confia não tenta controlar o rio, ela aprende a nadar com ele. Sêneca, com sua sabedoria calma, afirmou: quem é guiado pela razão nunca é pobre. Quem é guiado pelo desejo nunca é rico. A verdadeira riqueza está na serenidade de quem conhece o próprio ritmo. A pobreza, mesmo cercada de ouro, habita no coração que não encontra repouso. Prosperar é ter paz com o tempo, paz com o silêncio e paz com o próprio destino. É viver de modo tão alinhado que até o que falta deixa de doer. A vida sempre recompensará quem permanece fiel ao propósito, grato pelo processo e aberto ao aprendizado. Prosperidade não é o prêmio da pressa, é o fruto da paciência. Não é o resultado da acumulação, mas da coerência. Quando você se alinha com o fluxo da criação, a abundância deixa de ser algo que se persegue e passa a ser algo que acontece. O universo não responde à exigência, responde à vibração. E a vibração mais elevada é a da quietude confiante. A árvore que dá frutos não o faz por esforço, mas por estar enraizada na fonte certa. Assim também é a alma próspera. Não luta para crescer, apenas se mantém fiel à sua raiz. O solo é a fé, a seiva é o propósito e o fruto é a paz. Prosperar é, portanto, reencontrar o ritmo da criação dentro de si. É confiar que tudo o que precisa florescer já foi plantado
e que o tempo, com sua sabedoria silenciosa, cuidará do resto.